Bom, boa noite. E aí que faz quase uma semana que estreou Chicago PD e eu tinha simplesmente me esquecido de fazer a review dessa série aí que eu adoro. Foi uma estreia, em termos técnicos eu achei boa, mas em termos de enredo eu já não achei tão boa assim. A morte do Jim lá no último episódio da primeira temporada, ela tinha deixado aquele suspense, que como é que o Voight ia se livrar daquela acusação, e a gente já vê logo nos primeiros minutos do episódio que o Voight realmente estão tentando incriminar o Voight com a morte do Jim, muito embora eu já achava que o Voight não tinha nada a ver, e agora no final do episódio eu confirmei que o Voight não tinha nada a ver com a morte dele, né? Era mais uma cena onde a gente tinha um dos nossos personagens queridos encalacrados numa situação, e eu não tinha gostado nem um pouco quando tinha sido com o Halstead, e eu continuei não gostando quando era com o Voight. E falar em Voight é bem engraçado, porque quando ele apareceu lá em Chicago Fire, eu confesso que eu queria o couro dele. Eu achava que matar, esfolar, pegar o couro e prender fogo em praça pública não era o suficiente pro Voight, porque eu tinha odiado o Voight como pessoa lá em Chicago Fire. Ele, afinal de contas, tinha mexido com quem eu gostava muito, que era o Casey, e eu não gostava dele de jeito nenhum, ainda mais quando eu vi que ele foi escolhido e o Antônio foi preterido. Mas depois, quando veio a Chicago PD, eu acabei entendendo o Voight e eu acabei gostando muito do Voight. Tanto que hoje ele é um personagem bem querido aí na série. Ao menos pra mim é muito bem quisto. E me doeu ver ele ser incriminado por aquele idiota lá da corregedoria que tava querendo o couro dele já de qualquer jeito mesmo. Eu acho que aquele ali vai causar ainda um strike bem grande. Aquele cara indo pra cadeia, ele vai causar um estrago bem grande. E eu acho que ele começou já o estrago ali no final do episódio. A gente já vê que as coisas já não vão ser bem assim, né? Ele foi preso, mas eu não sei como é que fica, não. Eu adorei ver o Voight usando a informação que ele disse que ele não iria usar, mas a consciência pesou e ele resolveu usar, e usar do jeito que tem que ser, do jeito certo, e dizer qual era a explicação certa para aquilo ali. Como eu disse, assim, é uma série que eu adoro. Me doeu ver a Burgess ainda no andar de baixo e não lá no setor de inteligências, mas eu entendo quando o Voight promoveu o Atwater e não ela. Entendo que um ambiente onde ela tá tendo aquela relação tão quente com o Ruzek não ia dar certo, tá? Porque eu não acho que ele vai desistir tão fácil assim do casamento. Eu acho que ele ainda vai acabar casando com a noiva e ela que vai ficar com o coração partido. Ou então ela vai achar que ele não é tudo isso e vai largar, e ele que vai ficar com o coração partido. A gente já não vemos cenas lá na temporada passada onde ele ficou bem perdido, tanto que o Alvin pega o celular dele e joga do telhado, de tão perdido que ele tava vendo mensagenzinha daqui, mensagenzinha dali, e o Ruzek, perdido, pensando em outra coisa, fica completamente fora de padrões, né? Então, de primeiras impressões aí dessa série, dessa temporada que estreia, são essas daí, são as primeiras considerações. Tecnicamente, foi muito bem gravado, foi muito bem editado, a história era boa, a história só não convenceu porque me faltou qualidade de roteiro. Eu queria um roteiro mais cheio de ação. A gente está tão acostumado com o Chicago PD cheio de ação. Se você se lembra como é que estreou a série, já estreou com um personagem morrendo. E era uma série que ela não tinha muito medo de matar personagem bom. Tem toda a questão do pulpo aí. Como é que vai ficar, como é que não vai ficar. E eu tava esperando ver mais... Eu esperava ver um roteiro mais bem acabado, um roteiro à altura do que já vinha sendo mostrado nessa série, que é tão boa, que tem roteiros tão bem bolados. Eu já tinha falado lá na review de Chicago Fire, eu adorei aquele crossover que teve entre a Chicago Fire e a Chicago PD, que começou numa e terminou na outra. Era um arco de 2 episódios que tinha começado numa série e terminado na outra, daquele aquele bombardeio que teve no hospital,
em Chicago, aquele que tinha ter uma maratona, não sei o que. E agora, em novembro, a NBC já anunciou, em novembro nós vamos ter um crossover aí, mas que não vai ser nem bem um crossover, porque nós vamos ter 3 séries envolvidas. A história, o arco da história vai começar no dia 11 de novembro em Chicago Fire, tá? Com a participação do pessoal de Chicago PD. E aí depois, no dia seguinte, começa em Law and Order e termina em Chicago Fire. Vai ter aí uma interação entre as outras 2 séries policiais do canal. E aí nós vamos ver Benson e Tutuola, no fim, lá em Chicago. E a gente vai ver a Erin lá em Nova York. Eu tô louca pra ver, eu confesso. Até porque o tema do episódio vai ser bem bom. É uma rede de pedofilia aí, pelo que eu vi, pornografia, pedofilia. E eu quero ver como é que vai ser a desenvoltura. Por notícia é hoje, galera. Até pra o vídeo não ficar muito grande e não encher o saco de ninguém. Essa semana já deve ter novo episódio e já deve ter outra review aí, estourando. Então era só isso. Pra me achar nas mídias sociais, todo mundo já sabe, eu tô aqui. E agora o marido colocou o endereço do blog. Então é só procurar aí no blog, lá tem a review escrita, e vocês vão ver tudo que eu penso. Aí vocês vão ter uma ideia bem vasta do que passa na minha mente, né? Mas por hoje é só. Uma ótima noite pra todo mundo. E não se esqueça, se gostou do vídeo, dá like no vídeo. Se gostou do canal, se inscreve no canal. Boa noite. Quem gostou do vídeo, se inscreve aqui. Desculpa, é nessa hora. Se inscreve aí. Pode se inscrever no canal. Agora eu não sei. Eu fiz tudo errado, vou ter que cortar.